Os 20 versículos sobre pecados abomináveis na Bíblia. Saiba o que Deus abomina. O que é abominável aos olhos de Deus? É sobre este assunto que iremos falar hoje, e neste artigo, você irá saber quais são as coisas que Deus odeia, para que possamos nos afastar de vez e olhar somente para as coisas que Deus ama, e começar a praticá-las. Todo pecado é detestável para Deus, e o que ele abomina é mal. Ou seja, tudo que faz mal ao homem, o Senhor abomina. E a principal razão disso é que Deus nos ama, e Ele sempre quer o nosso bem. Portanto, devemos buscar fazer as coisas que Deus se agrada, e assim seremos vitoriosos. Práticas que Deus condena. Provérbios capítulo 6 versículo 16 ao 19 Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Zacarias capítulo 8 versículo 16 ao 17 Eis o que devem fazer: falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais, não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade. Porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Malaquias capítulo 2 versículo 16 Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Levítico capítulo 19 versículo 29 Ninguém desonre a sua filha tornando-a uma prostituta, senão, a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Hebre 4 O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Provérbios capítulo 28 versículo 9 Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Isaías capítulo 61 versículo 8 Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Salmos capítulo 5 versículo 4 ao 6 Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal, destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Provérbios capítulo 12 versículo 22 O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Levítico capítulo 20 versículo 13 Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Levítico capítulo 18 versículo 22 Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Levítico capítulo 18 versículo 23 Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Deuteronômio capítulo 22 versículo 5 A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Deuteronômio capítulo 18 versículo 10 ao 13 Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Provérbios capítulo 15 versículo 26 Ó Senhor, detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Provérbios capítulo 16 versículo 5 O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Provérbios capítulo 11 versículo 20 O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Levítico capítulo 20 versículo 6 Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médios para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Provérbios capítulo 17 versículo 15 Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Apocalipse capítulo 22 versículo 15 Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos,
os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Gálatas capítulo 5 versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.